padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, aqui estamos por graça de Deus e para atender uma necessidade de cada um de nós. Proclamar a palavra e escutá-la com amor. Precisamos todo dia da interpelação da palavra de Deus, como precisamos de alimento. Do contrário, nos enfraquecemos espiritualmente, o nosso humano se estreita e não damos conta de ser e de viver a nossa própria vocação. Por isso, estamos aqui para proclamar a palavra e constatar multidões sentadas ao redor de Jesus. E aqueles que chegam, estando ali ao ouvi-lo, para dizer-lhe: tua mãe e teus irmãos estão aí fora à tua procura. E oportunizam, portanto, Jesus a perguntar para dizer o seu testemunho: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ora, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Somos desafiados, portanto, a exercitar-nos para nos tornar membros da família de Jesus. Válida é a reflexão do sermão sobre as bem-aventuranças de São Leão Magno, quando observa que com toda razão se promete aos puros de coração a bem-aventurança da visão divina. Nunca os olhos impuros poderão contemplar, meu irmão, minha irmã, o esplendor da luz verdadeira. E o que há de constituir a felicidade das almas puras será causa de tormento para as que estiverem manchadas do pecado. Ponhamos de parte, diz São Leão Magno, por conseguinte, a sombra tenebrosa das vaidades terrenas e purifiquemos toda a mancha de pecado, os olhos da nossa alma, para que possam saciar-se tranquilamente na admirável visão de Deus. Não bastam, para garantir esta paz, os mais estreitos laços de amizade, familiares, nem as mais perfeitas semelhanças de caráter, se não estão em harmonia com a vontade de Deus. A amizade fundada em desejos pecaminosos, em pactos injustos e alianças criminosas nada tem a ver com essa paz sublime. O amor do mundo não se harmoniza com o amor de Deus. E não pode tomar parte na comunidade dos filhos de Deus quem não se afasta dos que vivem segundo a carne. Mas aqueles que têm sempre em Deus o seu pensamento, empenham-se em manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Esses nunca se apartam da lei eterna, dizendo na oração com fé sincera: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amado e amada de Deus, somos desafiados profundamente na nossa condição humana, porque temos muitas vontades, mas a vontade verdadeiramente que devemos procurar é a vontade de Deus. Por isso, já essa cena nos traz a oportunidade de bem pensar em que medida nós meditamos e buscamos fazer a vontade de Deus. Talvez por não buscá-la e por não vivê-la é que nós sofremos e somos muitas vezes tropeço, obstáculo e dificuldade para aqueles que convivem conosco. Por isso, ao chegar ali, a mãe de Jesus e seus irmãos, ficando do lado de fora e com uma multidão que estava ao seu redor, disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Olhando para os que estavam ao seu redor, que estavam à sua escuta, para mostrar exatamente que escutar a palavra de Deus diariamente é uma condição indispensável para ser família de Deus, ele aponta: quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Tomo aqui
para explicitar e nos ajudar a compreender o caminho neste exercício importante da regra mais longa de São Basílio Magno, quando temos a preciosa indicação quando ele diz que palavra poderá verdadeiramente descrever os dons de Deus. Portanto, em que medida nos tornaremos verdadeiramente família de Deus? São tantos que não se podem enumerar os dons de Deus para que nós nos tornemos família de Deus. São de tal grandeza que um só deles bastaria para merecer toda a nossa gratidão para com o doador. Há um em que a nós, seres racionais e inteligentes, seria forçosamente impossível esquecê-lo, diz São Basílio, e pelo qual jamais o louvaríamos condignamente. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Honrou-nos assim com a reflexão. Só a Ele, dentre todas as criaturas, deu a razão. Só a nós. Concedeu-nos o gozo da indivisível beleza do paraíso e nos constituiu dominadores e gestores de nossa terra. Enganados muitas vezes pelo pecado, caímos na fragilidade e assim nos afastamos e abandonamos a Deus. O grande dom, portanto, é ter essa consciência. Nós somos imagem e semelhança de Deus, filhos e filhas de Deus, de sua família. E nos tornamos verdadeiramente esta família de Deus na medida em que nos tornamos discípulos e discípulas de Cristo Jesus. Unidos à amada Mãe Maria, supliquemos esta graça, exemplar discípula que ela é do seu Filho, a graça de sermos verdadeiros discípulos e discípulas dele, Cristo Jesus. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar.